Esse estudo de caso, então, é sobre um projeto, baseado em um projeto que nós acompanhamos, um projeto que aconteceu em uma empresa de call center, de contact center, e uma das operações dessa empresa era uma operação de televendas. Então, com base nisso, nós fizemos esse estudo de caso. É claro que os dados que estão aqui são dados fictícios, mas nós conseguimos então apresentar para vocês a sequência do projeto, como ela aconteceu, o tipo de ferramenta que foi utilizado, o tipo de solução que foi proposta, de forma que com esse estudo de caso vocês conseguem entender como percorrer, né, todo o ciclo do método DMAIC e utilizando as ferramentas que são faladas ao longo do curso. Então esse case é o case redução na taxa de abandono ou no abandono de ligações no serviço de televendas. A ideia aqui é o seguinte: primeiro a gente começa apresentando o problema, então normalmente no projeto vocês vão fazer isso. O primeiro passo, o primeiro momento do projeto é a descrição do problema, né? E a partir disso, a partir da descrição do problema, a gente começa a definir as outras informações: indicador, base de dados, cronograma, equipe e assim por diante. Então, para esse nosso exemplo, nós criamos aqui a explicação para contextualizar, ajudar a contextualizar o projeto para vocês. Então, nessa empresa, que aqui eu estou chamando de Voito Online, tá? É uma empresa varejista que realiza a venda de seus produtos online e por televendas. Então, é uma empresa que o cliente ele ou vai no site ou no aplicativo do celular, ou ele pode ligar e tem o televendas, que ele também pode comprar o produto. A central de atendimento da Voito Online, dessa empresa que a gente está utilizando aqui esse nome para representar onde aconteceu o projeto, essa central de atendimento, ela monitora alguns resultados. Então, é natural que toda empresa tenha alguns indicadores de resultado que são acompanhados. No caso aqui, alguns indicadores eram acompanhados do tipo o percentual a quantidade de ligações recebidas diariamente, então eles controlavam e monitoravam isso, né, o volume de ligações, e desse volume de ligações, qual o percentual de ligações convertidas, ou seja, que entrou no televendas, a ligação foi até o final com o operador e o operador conseguiu concluir a venda com o cliente. Então é uma ligação convertida. E o outro indicador, que é o que nós vamos de fato usar no projeto, é a taxa de abandono. A taxa de abandono, ela é o quê? É justamente aquelas ligações que não conseguiram concluir, não conseguiram chegar até o final, por N motivos, né? Então, às vezes a ligação caiu, às vezes o cliente ficou aguardando tanto lá na espera que ele desistiu e desligou o telefone. Então, você tem uma série de motivos onde acontece essa ligação que não é concluída, é uma ligação perdida, e justamente essa quantidade de ligações perdidas em relação ao total das ligações, a gente então entende que é a taxa de abandono. Na base histórica da empresa, olhando para os anos anteriores, para os meses anteriores, essa taxa de abandono estava em mais ou menos 10,2%. Então aqui a gente tem um slide com a explicação do indicador, a quantidade de ligações abandonadas sobre a quantidade de ligações recebidas, que é esse total, e aqui uma carta de controle. Então aí vocês já começam a ver o tipo de ferramenta que a gente pode utilizar, né? Eu tenho aqui uma carta de controle mostrando esse histórico que vocês estão vendo é um histórico de 3 anos, né? E nesses 3 anos a gente percebe que mês a mês essa taxa de abandono ela flutua muito, ela tem uma variabilidade. Inclusive esses pontinhos vermelhos na minha carta de cima, que é a carta X, mostra momentos de instabilidade desse indicador, onde, por exemplo, ele aumentou de certa forma que ficou acima de um valor esperado. Por exemplo, o primeiro pontinho vermelho aí, que seria o 4º ponto da carta de controle. E aí a gente percebe, olha, nesse mês a taxa de abandono foi mais alta do que era esperado. E aí você teve um momento de instabilidade. Mas para o final da nossa série histórica, o penúltimo ponto, a mesma coisa. Teve também um aumento onde você percebe assim, um momento de instabilidade.
Ou seja, você tem aí uma análise do histórico e a gente percebe uma certa instabilidade. Essa taxa de abandono, ela não é uma taxa previsível, tão estável quanto a gente gostaria. Então você já tem esse primeiro conhecimento que você extrai dessa ferramenta. E aí a gente vê que a linha verde representa o valor médio, é uma média de 11,83% a taxa de abandono nesse histórico de 3 anos, né? Se eu olhasse só para os últimos meses, para os últimos 12 meses, aí a taxa de abandono está naquela faixa de 10, alguma coisa. Então, esse é o nosso ponto de partida, é a realidade, né? A realidade da empresa hoje é essa, né? Algo que está próximo de 10, alguma coisa, ou no histórico da empresa, 11,83. Então, algumas outras análises podem ser feitas, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico da probabilidade normal, justamente onde eu estou confirmando que a distribuição normal é a distribuição que representa esse histórico do meu indicador, ou seja, o meu indicador é normal. Eu vejo, inclusive, isso na figura ao lado, que é um histograma. Nesse histograma, né, ele novamente me traz aí o formato da distribuição, o valor da média, que eu já tinha visto lá no slide anterior, e o valor do desvio padrão, 0,032% é o desvio padrão. Temos aqui uma tabelinha com um resumo dos valores nos 3 anos do histórico que foi avaliado. Então eu tenho aí média, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, mediana, que também é um valor interessante de olhar, e os valores máximos, né? Então, mínimo e máximo nesse caso está representando para mim o melhor valor alcançado historicamente, que é o mínimo, e o pior valor alcançado historicamente, que é o máximo, já que, no caso desse indicador, taxa de abandono, quanto menor, melhor, né? Então, o mínimo representa esse melhor valor histórico. Bom, então, aqui eu estou tentando exemplificar para vocês o tipo de ferramenta que vocês podem resgatar para esse momento do projeto, que é o momento onde eu estou simplesmente avaliando qual é a situação atual, qual é a realidade do indicador que eu vou trabalhar no meu projeto, né? Querendo entender o meu problema, qual é o tamanho do abacaxi, né, que eu vou ter que lidar. E aí, em cima disso, é claro, a gente define a meta. E a meta a gente vai definir com base na lacuna de performance, né, que nós vimos lá na lição do curso, que é a lição sobre benchmark e definição de metas. E aqui, no caso, a meta proposta é uma melhoria, uma redução de 33% do valor do indicador, ou seja, eu gostaria de sair do patamar atual desse indicador, o patamar médio atual, e cair para um patamar onde eu consiga fazer um resultado de 6,85% no ano, né? Então, nós vimos que hoje esse patamar está lá próximo de 10. A ideia é cair para 6,85. E aí, essa queda, ela representa para mim um ganho. Por quê? Porque a taxa de abandono, quando eu reduzo a taxa de abandono, significa o quê? Que uma quantidade maior de ligações vão ser concluídas, né? Vão até o final, porque as ligações não foram abandonadas, não foram perdidas no meio do caminho. Se eu tenho uma quantidade maior de ligações que vão ser concluídas, potencialmente também eu tenho um potencial de venda maior. Porque toda ligação concluída no televendas é um potencial de venda. Ou seja, eu consigo fazer essa conversão. Reduzir a taxa de abandono é aumentar a quantidade de ligações finalizadas, o que, consequentemente, é aumentar o meu potencial de venda. E aí, quando eu penso no escopo desse projeto, né, o escopo é o quê? É justamente o processo de atendimento do televendas. Desde o momento que entra a ligação do cliente, e aí o cliente liga porque ele quer fazer uma compra, ou ele quer tirar uma dúvida, ou o que for. Tem cliente, inclusive, que até liga para o número errado. Mas o escopo do projeto é isso, desde o momento que entra uma ligação do cliente até o momento em que eu finalizo essa ligação ou que a ligação é abandonada, né? Que é o que a gente não gostaria.